O Faroeste Brasileira recebe agora os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, líder da oposição no Congresso e que participa efetivamente da CPMI do INSS, além de ter assinado a CPMI e CPI do Banco Master. Seja muito bem-vindo, senador. Um privilégio ter o senhor aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, segredo. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, estávamos todos nos perguntando o que está fazendo o Senado e acabamos de veicular, senador, que o Daniel Borcaro foi um dia na casa do Alcolumbre, tocou a campainha e falou: eu estou vindo jantar. E o Alcolumbre abriu a porta e marcaram reunião para outra semana. Se o senador for na casa do Alcolumbre, ele abre a porta com tanta facilidade, senador? É verdade. Olha, deixa eu dizer para você, né? A única instituição que pode realmente resolver essa questão é o Senado. Mas, infelizmente, nós não temos ainda maioria, porque grande parte dos senadores recebem ameaças constantes do próprio Supremo. Quando votamos, inclusive, o fim das decisões monocráticas, os ministros ligaram para alguns senadores ameaçando de colocar os processos na pauta. Então, evidentemente que eles votam contra. Nós temos hoje, para você ter ideia, para fazer o impeachment nós precisaríamos de 54 votos. Hoje nós não temos 26. É o máximo que a gente pode conseguir, 26 votos. Então, o que nós já fizemos? Nós aprovamos no Senado, está na Câmara, já deveria ter aprovado, o fim do foro privilegiado, para tirar realmente do Supremo as ações dos parlamentares, que fosse para a primeira instância, segunda instância, mas que saísse do Supremo. Infelizmente, não foi votado na Câmara ainda. Nós já votamos, inclusive, o projeto no Senado do fim das decisões monocráticas, porque é um absurdo que vem acontecendo no Supremo. Um ministro qualquer, com a canetada, afasta governador, afasta deputado, né, solta sigilo de anos e anos. Então, isso tem que acabar. Então, nós estamos trabalhando no sentido de aprovar um projeto no Senado, depois espero que a Câmara também, para mudar os critérios de escolha de ministro, né, colocar um tempo, um mandato para eles, porque esse mandato vitalício a gente já provou que é um absurdo do jeito que está. Então, são medidas que a gente tem tomado. Agora, a solução definitiva disso passa por 2026. A gente tem que colocar realmente no Senado senadores independentes, que não tem rabo preso, que não fica sujeito a ameaças, não é? O que está faltando é isso, porque só nós, do Senado, podemos tomar uma atitude para resolver isso. Precisamente, senador, a questão de responsabilidade republicana, né, ou democrática, que o Senado tem hoje, quando a gente avalia jornalisticamente e politicamente, precisamos que o Senado faça tal coisa. Aí breca com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não solta a pauta e que não coloca na pauta essas situações tão sensíveis para a República. Eu vi outro dia o senador Girão questionando duramente o Davi Alcolumbre, indicando que o senhor não está fazendo o que deveria fazer. Então, a pergunta que resta, senador, é: quando o PL apoiou o Davi Alcolumbre, vocês foram enganados nas prioridades que seriam tratadas ou era uma questão de que sabiam que corriam o risco de ter todas essas pautas tão importantes colocadas num cantinho? Olha, de fato, foram alguns motivos. O primeiro deles é que na primeira eleição, que o Rogério Marinho foi o candidato, nós apoiamos o Rogério Marinho e perdemos as eleições. E, lamentavelmente, passamos a ser tratados como inimigos e nem como adversários. Então, nós não pegamos espaço nenhum no Senado. Então, onde você tem a oportunidade de fazer o debate, que são as comissões, nós não tivemos nenhuma comissão, nenhuma relatoria, nenhum dos senadores da oposição. Então, nessa última eleição, nós analisamos melhor e achamos que realmente tinha que participar, porque não tem sentido, né, 20, 30 senadores não atuarem plenamente por questões eleitorais. Então, o próprio Jair Bolsonaro nos orientou no sentido de buscar uma
um acordo, né? E a gente acabou conquistando um espaço no Senado. Hoje nós temos a presidência da Comissão de Segurança, nós temos hoje a Comissão de Infraestrutura, nós temos participação na Comissão Mista do Orçamento. Então, a gente passou a temos agora a liderança que não existia, a liderança da oposição no Congresso Nacional, que só tinha liderança de governo. Então, nesse aspecto, foi positivo. Evidente que falamos também da questão da anistia, a nossa expectativa, ninguém pediu para que o Davi apoiasse ou votasse a favor. Claro. O que nós pedimos, e que foi, de certa forma, combinado, é que seria pautado. Infelizmente, não pautaram, acabaram pautando a dosimetria, que inclusive foi vetado pelo presidente Lula, que nós queremos agora derrubar esse veto, mas para derrubar o veto, porque derrubando o veto, muitos já vão para casa. Mas para derrubar o veto tem que ter a sessão do Congresso. E tendo a sessão no Congresso, nós temos uma CPMI do Master que deverá ser lida, porque no caso de CPMI não depende de autorização do presidente, nem do Hugo, nem do Davi. Automaticamente ela tem que ser lida e, na sequência, a instalação. Então, a gente está preso agora na reunião do Congresso, porque ele não tem como impedir a leitura, a única forma é empurrar com a barriga a reunião do Congresso. Mas, senador, até quando o presidente do Senado pode não abrir a sessão? Porque não tem como ficar sem abrir a sessão até outubro. Infelizmente, né, não tem essa previsão, né? Tem a competência dele para fazer realmente, né, a convocação. Né? Lógico que teve várias decisões já de votação somente com os vetos votados. Hoje tem vários, são mais de 70 vetos, trancando pauta. Né? Os vetos que não foram analisados no prazo, eles trancam a pauta do Congresso. Então, não estaríamos nem votando se realmente obedecêssemos à jurisprudência, aquilo que sempre foi. Agora, nós somos sempre minoria, então qualquer decisão, seja de alterar regimento, seja de tomar qualquer atitude, nós não temos voto suficiente, porque somos minoria no Congresso. Então, é o que eu estou dizendo, a solução passa por 2026. Se a gente não colocar senadores independentes, nós vamos continuar com esse problema, né? Muito bem. Senador, o deputado Marcos Polon está aqui conosco na bancada e quer lhe fazer uma pergunta. Ok. Meu amigo Exalci, muito bom falar com o senhor, senador, publicizar aqui, agradecer todo o carinho que o senhor me recebia quando eu era um simples advogado, ia lá com o Pires na mão, pedir para o senhor nos ajudar na pauta da legítima defesa, e o senhor sempre nos ajudou, nos abraçou, fez um trabalho muito bonito aí, e não foi diferente depois que eu me elegi, sempre de muito fino trato. Então, primeiro, meu sincero agradecimento, parabéns pelo mandato que o senhor tem realizado. Eu tenho 3 perguntas para o senhor, eu vou ser bem breve nelas. A primeira é que as instituições do Brasil não estão com gripe, elas estão em estado terminal de câncer com metástase. Então, vão precisar de um tratamento pesado. Eu acompanho todas as propostas de alteração da estrutura do Supremo, e eu vejo com muita preocupação, porque ou se foca no tempo de mandato ou na forma da escolha, mas eu acredito que o cerne do problema está no poder desarrazoado que é entregue a uma casa que, veja, tem controle difuso e concentrado em suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Que eles podem tanto julgar casos de pessoas, empresas, como é agora, puxaram para si sem ter competência o negócio do Master, quanto podem dar decisões que têm efeito erga omnes. O que é isso? É feito para todo mundo, que tem mais força que a lei. Todas as democracias saudáveis optam, ou vai ser de um jeito, ou vai ser de outro. Por quê? Se você pode controlar no caso concreto, a lei é feita, tem que o processo caminhar por vários anos até chegar lá no Supremo, e aí sim se firma a jurisprudência. Se é concentrado, é só concentrado e nada mais para não sofrer essas interferências externas. Então, minha primeira pergunta é: como anda essa questão nas discussões do Senado? Porque na Câmara a gente tem tido muita dificuldade de discutir nesse sentido. Eu estou há mais de 9 anos trabalhando num texto de uma PEC para poder albergar isso. Essa é a primeira pergunta em relação à questão do poder deles, sem questionar as outras formas de controle. A segunda pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte:
Nós vimos na Câmara que foi feito um acordo com o nosso presidente Hugo Mota na eleição, que votaríamos, eu pelo menos, a minha pauta principal tem sido a anistia, porque o senhor me conheceu na época do ativismo pró-armas, onde eu dizia que não é sobre armas, é sobre liberdade. Então, pela luta da liberdade, a anistia é matéria que se impõe prioritariamente tirar essas inocentes da cadeia, e nos foi vendido que seria pautado, e não foi. E além de não ter sido, eu respondo hoje 2 processos éticos disciplinares simplesmente por ter cobrado que se fosse cumprido esse acordo. Então, pergunto a Vossa Excelência, porque nós vemos que na Câmara quem tem controlado a pauta é o Supremo. Foi falado claramente que não era anistia, a gente com voto sobrando para passar, que não ia ser pautado porque o Supremo não deixou. Então, eu pergunto ao senhor, vocês com a quantidade de senadores que tem, conseguem influenciar de alguma forma na pauta? Porque na Câmara a gente já viu que não consegue. E a terceira e última pergunta que faço a Vossa Excelência é a seguinte: como nós vamos conseguir levantar estado por estado senadores independentes, sem rabo preso, com formação técnica o suficiente para fazer o que tem que ser feito e principalmente coragem e desprendimento para sofrer as consequências, se a construção para as candidaturas do Senado é politicamente complexa, extremamente complexa, e as pessoas com esse perfil não costumam ter muitos amigos na política. São pessoas de poucos amigos. Digo isso porque o senhor sabe que eu não sou um sujeito muito festejado nas rodas da política normal. Então, faço essas 3 perguntas a Vossa Excelência, reiterando meu respeito, estima e consideração, te dando parabéns pela coragem e pelo trabalho. Obrigado, Paulo. Eu espero, inclusive, que você esteja no Senado, né, na 2027. Precisamos realmente de pessoas como você. Agora, como você falou, não é, a questão do poder da escolha, né, da sabatina, a gente vê que eles falam uma coisa na sabatina e depois fazem outra. Né? Quem viu a sabatina dos ministros, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, de todos eles, você percebe que o discurso é um e a prática é outra. E, de fato, né, quem pode tirar esses ministros somos nós do Senado. Mas se não tiver realmente, não é, um esforço aí da sociedade, a consciência da sociedade para votar em pessoas independentes, fica muito difícil, né? Então, eu concordo. Agora, não há muito interesse, assim como na Câmara, né, no Senado também tem influência do Supremo, não tenha dúvida disso. Tanto é que qualquer votação no Supremo relacionada a alguma coisa deles lá, eles ameaçam, ligam ameaçando, né? E aconteceu isso, claramente, inclusive com depoimento de líder da base de governo dizendo, olha, o ministro tal me ligou ameaçando, né, botar meu processo na pauta. Então isso é escandaloso, né? Agora, a gente precisa mudar isso. Tem lá projetos, vários projetos tramitando com relação a prazos e com relação também aos critérios, né? Há projeto para que seja de carreira, outros projetos que aumentam também, colocando indicação da Câmara e do Senado, como tem no Tribunal de Contas. Então, tem algumas propostas nessa linha, né? De aumentar o número de ministros. Agora, de fato, a legislação atual, o presidente indica, e é prerrogativa do Executivo indicar, e nós só temos a opção de aprovar ou reprovar após a sabatina. Então, isso tem que ser mudado. Eu acho que... Agora, você falou uma coisa correta, né? Como é que nós vamos mudar isso? Primeiro, passa pelas eleições. Mas eu tenho feito muitas palestras em faculdades, inclusive para alunos de direito. E eu fico impressionado, eles não sabem qual é o papel do deputado estadual, deputado distrital, senador, né, executivo, legislativo. Eles não têm... Incrível como eu vejo assim, a turma não tem muito interesse nisso. Eu tenho falado 2 coisas aqui. Primeiro, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Claro. Então não adianta reclamar depois, né, se você não participa. E segundo, que voto não tem preço, tem consequência. Votou errado, são 4 anos. Então muita gente vende o voto, a maioria dos prefeitos ainda se elege em troca de uma cesta básica, de um emprego, de uma promessa. Então, é difícil, nós temos que... É a educação nossa, né? A educação está muito ruim. Nós não temos educação de qualidade no Brasil e isso acaba comprometendo, inclusive, isso. Metade da população tem programa social, depende do governo.
Então, como você, 90 milhões de pessoas recebendo programa social, Bolsa Família, etc., o ideal é que a gente aprovasse, Polon, o projeto proibindo essas pessoas que têm programa social de votarem. Isso vai fazer com que os governantes deixem de criar esses programas populistas em troca de voto. Então, esse é um... Agora, uma coisa também você falou interessante, né? Quem escolhe os candidatos é o partido. Claro. O partido é que faz a convenção. Os partidos deveriam, né, de fato, analisar muito bem os seus candidatos para que houvesse realmente candidatos com independência. Então, isso passa pelos partidos, mas você sabe que a maioria dos partidos tem dono, né, e não há esse cuidado de realmente escolher realmente as pessoas independentes que não têm rabo preso, né? Então, em linhas gerais, é isso. Não sei se eu respondi, mas de qualquer forma, quero te ver lá no Senado. Todos nós parece que desejamos o mesmo. Senador, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor e muitos dos seus colegas sabem a enorme responsabilidade que vocês estão tendo, mais ainda neste momento. Por favor, não nos decepcionem, porque vocês têm a solução. Olha, eu, inclusive, viu, Segredo, na CPMI do INSS, eu participei como deputado, eu fui deputado federal 3 mandatos, eu participei de todas as CPIs, Petrobras, Lei Rouanet, CAF, JBS, Fundo de Pensão, todas eu participei, e no Senado também, Covid, 8 de janeiro, todas eu participei. Todas elas eu fiz um relatório independente. Agora, fui processado pelo PT porque eu disse que a corrupção estava no DNA do PT. Ganhamos agora a ação, né? E o PT vai ter que pagar agora as custas do processo. Então a gente tem que ter coragem para enfrentar essas narrativas, esses teatros que são feitos aí pela esquerda, né, por este governo. Mas eu agradeço aí a participação, o convite de participar do seu programa. Muito obrigado, senador, e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.